Existe uma expressão no hebraico moderno, muito bonita, que é mitat neshika. O que significa mitat neshika? Mitat neshika é a morte do beijo. E se refere a essa saída do mundo que talvez muitos desejariam. Já ninguém desejaria morrer, mas já postos lá, sabendo que todos um dia vamos sair desse mundo. Mitat neshika é aquela morte que simplesmente acontece quando a pessoa está dormindo. Longeva, na paz, sem dor, sem sofrimento. Será que essa é a melhor? Se pudéssemos escolher, escolheríamos esse caminho? Alguns dizem que não, que seria preferível uma despedida aos poucos, que nos permita nos preparar. Como preferiríamos se pudéssemos escolher? E como nos prepararíamos? Algum Rosh Hashanah eu já trouxe uma reflexão desse tipo, muito mais exaustiva, sobre o que faríamos se soubéssemos que é amanhã, ou que é semana que vem. Porque esse é o cenário de Rosh Hashanah. Ou se soubéssemos que ficam tantos dias, tantas semanas, tantos meses. Focaríamos, perguntava naquele momento, no que levar ou no que deixar? Estou trazendo algo disso de novo, porque esse é um momento do ano no qual nos encontramos no fim e no começo de ciclos. Todos os anos, mais ou menos nessa época do ano de Réveillon, também acontece que termina o livro de Bereshit, como essa semana. E o livro de Bereshit é o primeiro dos 5 livros da Torá, e ele nos conta também o fim de uma época. A morte do terceiro e último patriarca, no começo da Parashá, e a morte de Yosef, no fim da Parashá, e com isso termina o livro e termina toda uma época, que ficará para sempre para trás. Para sempre não, até o ano que vem que vamos lê-la de novo, com novos olhos. É uma oportunidade de avaliar, de se despedir de um ano que morre. E sempre morrem coisas que ficam para trás e nascem outras que ficam para frente. Vamos desenvolver um pouco isso. Se soubéssemos que vamos nos despedir. Na verdade, todos treinamos isso. O judaísmo diz que nós nascemos e morremos ao longo de uma vida várias vezes. Porque muitas etapas, assim como o próprio corpo, neste segundo que você está sentado, espero me escutando, tem milhões de células que estão morrendo e outros milhões que estão nascendo. Constantemente morremos para algumas coisas e nascemos para outras. Fechamos etapas, abrimos outras. Seja um trabalho, seja um relacionamento, seja um lugar. Como gostaríamos de nos despedirmos quando nos despedimos? Que gostaríamos de deixar e que levar? Gostaríamos de deixar paz? Gostaríamos de deixar perdão? Esperança, talvez? Projetos para que outros continuem? Incentivos? Dinheiro? Ensinamentos? Lembranças? Amor? Pendências? Oportunidades?
Yaakov chama seus filhos e diz: eu não sei exatamente quando eu vou morrer, por isso quero chamá-los a todos vocês. E deixa bênçãos. Essa é sua escolha. Mas as bênçãos de Yaakov, venham amanhã, 9h30, vão ver. Vamos aprofundar no Plaut, que está. Maravilhosa tradução e comentários de todas as parashiot. A bênção de Yaakov, não sei como vocês a imaginam, os que já leram, não tem surpresas. Mas a bênção de Yaakov não é simplesmente você, meu filho, é maravilhoso, e você também, você também, você também. Também não é você, meu filho, vai tudo ser só sucesso. Yaakov é muito duro com eles. Deixa críticas. Deixa leituras. Você é assim. Atenção a isso, cuidado com aquilo. Aproveite isso, melhore aquilo. Essa é a bênção do Pai. Muitos sábios dizem, depois, Yaakov falou coisas que só pessoas próximas e comprometidas com você podem falar. Que não são necessariamente as melhores, mas são as que podem te ajudar a ser melhor. Ele deixa críticas, positivas e negativas. Deixa a vara de pescar, a mais importante, a do próprio ser. Deixa com eles as chaves de como ser mais e melhor eles mesmos. E desse modo se eterniza. Porque toda vez que eles conseguirem ser o melhor deles, vão lembrar de Yaakov. E toda vez que eles não conseguirem se superar, também vão lembrar de Yaakov. Foi extremamente sábio. As bênçãos são eles mesmos. As bênçãos que Yaakov deixa com seus filhos são as únicas bênçãos que a gente tem. E é nós mesmos. Lembrem que bênção, e isso aprendi há pouco tempo, eu mesmo. Bênção em hebraico que se diz brachá. Tem uma forma de ser dito em hebraico que é também enxerto, uma semente. Injerto em espanhol, para mim é mais fácil dizê-lo assim. Ou seja, algo que se coloca dentro de você e cresce por si próprio. Só isso é uma bênção. A bênção não é um corpo estranho que vem de fora. É você mesmo, evoluído e elaborado. O que nós levamos, se nós nos focarmos no que levamos, estamos focando em nós. Se nós focarmos ao nos despedirmos de uma etapa, de um lugar ou da vida, nos outros, então nos focaremos no que deixamos. Mas será que podemos fazer ao mesmo tempo, no mesmo movimento, as duas coisas? Será que o que levamos é ao mesmo tempo também o que deixamos? Pensem por um momento nisso. Talvez o único que temos é o que somos. E se realmente o único que temos é o que somos, o único que podemos fazer é viver nossa própria vida. E quando nós vivemos nossa própria vida, ao mesmo tempo estamos levando e deixando o mesmo. A vida que vivemos, que é o único que no fundo temos, o que somos. Minha avó paterno. Hoje lembrei de meu avô paterno, que eu não conheci. Por isso eu levo o nome dele. Ele faleceu no dia do meu Brit Milá. Ele me conheceu uns poucos dias. E eu tenho a honra e a responsabilidade de levar o nome dele. Mas minha avó
paterna, a esposa dele, eu a conheci muito bem, faleceu quando eu tinha 14 anos, e faleceu mitat neshika. Estava dormindo. Meu pai entrou na casa dela porque ela não respondia ao telefone. Inclusive, quase gritou com ela, porque não acreditava que ela estava morta, de tão calma que estava. Estava com os óculos em cima do corpo e o livro aberto em cima do corpo. Nada aconteceu. E longeva, simplesmente descansou. Inclusive, meu pai falou: mãe, por que não responde o telefone? E aí sentiu que ele estava fria. Meu pai, o contrário. Ele faleceu aos poucos, com uma doença longa, dessas da senilidade. E mesmo assim, eu não consegui estar no dia que ele se foi. Porque o último momento foi curto demais. E me pegou quando eu estava na escala. Estava viajando para Israel para me despedir dele. Esse ano eu tinha ido 4, 5 vezes a Israel. E meu irmão um dia me ligou. Estamos no hospital, disseram para te ligar para você vir. Eu, assim como estava, fui. E na escala ele faleceu. Durante muito tempo não podia dizer isso deste modo. Pelo peso, pela angústia, pela tristeza. Mas com o tempo descobri que era 1 minuto esse, ou 2, ou 5, com toda a potência que pode ter o momento da morte, com todo o romantismo e o misticismo que possa ter. É um momento, um entre milhões outros que sim compartilhei, que estavam repletos de vida. A despedida não é somente essa, pode ser a vida toda. O filósofo Heidegger dizia que a vida é um caminho em direção à morte, mesmo que soe terrível. Só quem vive morre. Desde o momento que nascemos, vamos andando em direção à morte, disse Heidegger. Viver é se encaminhar nessa direção. E isso não precisa ser algo negativo. E não precisa ser algo que dê medo, nem que paralise. Alguns optam por ignorar isso. E se sentem traídos pela morte. Alguns vivem pendentes da morte e por isso não fazem nada, por medo. Paradoxalmente se cuidam e então não vivem. E alguns usam isso como foco. Vou viver uma vida significativa, ciente de que é finita. Então, em termos gerais, o modo como vivemos é o modo como morremos. Pensem por um momento nisso. As pessoas se perguntam como morreu, como pensando o que fez antes. O que fez antes? Toda a vida fez antes. O modo como morremos é o modo como vivemos. Disso se trata. Como vivemos cada dia e cada hora. Podemos ignorar e ser surpreendidos. Podemos considerar que fomos traídos e nos revoltar. Ou podemos lembrar todos os dias que a vida é finita e nos esforçar por viver da melhor forma. Peguemos a bênção de Jacob a seus filhos, afinal de contas todos nós somos os filhos de Jacob. Por isso nos chamamos Benei Israel. Jacob chama Israel. Sejamos bênção. Geremos bênção. Sejamos a bênção que gera a bênção dos outros.
e a bênção que cada um é. Assim, o caminho em direção à morte, que nada mais é do que a vida, estará repleto de sentido e valerá a pena para todos nós e para todos os que venham depois. Shabbat Shalom.